Estamos em fevereiro de 2022. Há mais de 2 anos que desejamos e ansiamos pelo anúncio do fim da pandemia provocada pelo Covid-19. Quem diria em dezembro de 2019 que as nossas vidas e o nosso mundo seriam virados do avesso por um vírus tão mortal e ao mesmo tempo tão inofensivo? Já teremos acreditado nesta quimera do fim da pandemia, mas cada vez mais parece evidente que o SARS-CoV-2 veio para morar connosco. Mas o que quer isto dizer concretamente? Pouco ou nada habituados a conviver com pandemias, o que é que nos espera? O que é que vamos viver? Como é o dia seguinte à Covid-19? Se é que podemos sequer falar nestes termos. Ora bem, eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou partilhar dúvidas e aflições com Maria João Amorim, virologista, não é a jornalista que faz também a preparação deste programa, é apenas uma outra Maria João Amorim, e é a investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência. Temos também connosco Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigador na área da epidemiologia de doenças transmissíveis. Esta palavra é sempre malandra. E membro da Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral de Saúde. E ainda Susana Santos, responsável pela área da saúde da DEC Proteste. Bem-vindos aos três. Muito obrigado por terem vindo. Eu começo já por si, virologista Maria João Amorim. Acredita num dia seguinte à Covid-19? É uma ilusão? Podemos pôr as coisas nestes termos? Olá, muito obrigada pelo convite. Eu acredito num dia a seguir à Covid-19, tal e qual tivemos um dia a seguir à gripe espanhola, à gripe asiática, à gripe de Hong Kong. Acredito num dia em que podemos monitorizar a Covid-19 tal e qual monitorizamos outras doenças que ficam connosco e que ainda não sabemos o cenário, se vai ser uma epidemia sazonal, ou não sabemos o formato, mas certamente que vai ficar connosco e que vamos ter que incorporar, e acredito num dia sem Covid-19 tal e qual a temos no presente momento. Segunda parte da pergunta, antes de passar aos outros convidados. Isso estará para breve, na sua opinião? Passar a coisa a ser uma endemia, digamos assim, não é? Uma endemia é aquela palavra que hoje em dia os especialistas estão a questionar-se o que é endemia exatamente. Por isso é que eu a usei para ver o que é que me diz sobre isso. Se podermos utilizar a palavra endemia ou não, certamente irá ficar. E daí poder ser uma endemia. A que níveis não sabemos, poderá ser uma epidemia anual, bianual, ou que formato irá ter também não. Mas não sei se estará para breve, dados os dados que nós temos hoje em dia e os critérios que estamos a ver das vacinações e o efeito que está a ter na doença severa. Sim, penso não está para muito longe. Obviamente que nós temos estado a monitorizar a evolução do vírus e a ver que mudanças e que alterações este vírus está a ter, e que de vez em quando nos traz algumas surpresas. Estamos a perceber que está a variar mais para aumentar a sua transmissão e ser mais sustentável na população, mas isso ainda não é certo. Mas menos grave ao mesmo tempo em termos de mortalidade ou não? Neste momento... E de doença grave? Neste momento, pela Omicron... Parece poder-se confirmar que a doença é menos severa, mas nós também não somos a população que éramos há 2 anos atrás, claro. Portanto estamos aqui a fazer uma batota nesta comparação. Porque nós já somos mais resilientes ao próprio vírus. Já somos mais resilientes, o vírus já está a circular há bastante tempo. Há aqui uma série de parâmetros que já não podemos comparar tanto, mas sim, os modelos animais parecem indicar que há uma menor severidade da doença, em contrapartida uma maior transmissão. Se estará para breve ou não, eu gostaria de acreditar que sim, obviamente que não tenho os dados. Exatamente. Ou seja, acredita que sim, mas com muitas cautelas ainda. Com muita cautela. E o professor Manuel Carmo Gomes, qual seria a sua resposta? Ou qual será a sua resposta a esta Muito pergunta? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Deixem-me dar então uma perspectiva um pouco mais de epidemiologista em relação a esse assunto. Eu penso que sem dúvida será uma altura em que a Covid, o SARS-CoV-2, é essencialmente um problema que preocupará os técnicos, os médicos,
poucos, as pessoas mais diretamente envolvidas com a saúde e menos a sociedade. Nós poderemos andar na nossa vida. Exatamente. A sociedade poder-se-á esquecer que o vírus estará entre nós, à semelhança do que se passa com muitos outros vírus. Estou-me a pensar, por exemplo, na varicela, que é uma doença para a qual nós não damos vacina e que circula todos os anos, todos os dias, quase infecta pessoas. E quem tem zona, uma vez na vida ou várias, sabe disso. Sabe disso. A zona pode ser, é um ressurgimento do vírus da varicela. Eu acredito que este vírus, à semelhança do que aconteceu agora com esta última variante, evoluirá no sentido de invadir o nosso sistema imunitário. E eu vou tentar explicar porquê. Invadir é fugir. Fugir aos nossos anticorpos. Aquilo que se chama a imunidade humoral, que são os anticorpos em circulação que evitam que nós sejamos infectados. Portanto, eu penso que o vírus evoluirá no sentido de evitar isso. E deixem-me voltar um bocadinho atrás para contar um bocadinho a história natural deste vírus. Quando o vírus chegou, todos nós éramos suscetíveis ao vírus. Qualquer um de nós podia ser infectado. Portanto, do ponto de vista evolutivo e pensando estritamente em mecanismos de seleção natural, não havia vantagem para o vírus em tornar-se mais patogénico ou em fugir ao sistema imunitário, nada disso. Aquilo que trazia vantagem ao vírus era tornar-se cada vez mais transmissível. Porque perante um oceano de pessoas que podia ser infectadas, quanto mais depressa ele infectasse, maiores vantagens ele teria. E foi isso que aconteceu. Mas não traz vantagens matar o hospedeiro para o vírus. Exatamente, não traz vantagens nenhumas. Aliás, isso é um acidente de percurso, claro, mesmo da perspectiva do vírus. Se nós olharmos à transmissibilidade das várias variantes que foram aparecendo e nós medimos isso, a original era menos transmissível do que a alfa, que por sua vez era menos transmissível do que a delta, e agora surge a Omicron, que eu se calhar vou discordar um bocadinho aqui da Maria João, não é necessariamente mais transmissível. Ela o que faz é evita o sistema imunitário, portanto tem capacidade de infectar muitas pessoas que a delta não podia já infectar. Daí a subida tremenda de casos a que nós estamos a assistir, porque todo o universo de pessoas suscetíveis que podiam ser infectadas aumentou-se tremendamente com a Omicron. Deixe-me tirar uma dúvida. Isso o que me está a dizer é que a Omicron basicamente foi ao pool de pessoas que tinham conseguido resistir às outras variantes e fez um curto-circuito. Exatamente. Consegue infectá-las. Consegue infectar vacinados, consegue infectar pessoas que recuperaram de infecções. Exato. E porquê é que eu digo isto? Há vários estudos recentes que mostram que a carga viral das pessoas infectadas com Omicron não é superior à carga viral das pessoas que estavam infectadas com Delta. A carga viral no trato respiratório superior. Nasofaringe, boca, nariz, etc. Também o período que o nosso organismo leva a limpar, digamos assim, o vírus do trato respiratório superior não é um período mais longo que o Omicron. Portanto, não há evidência de que ela seja mais transmissível no sentido em que uma pessoa tem maior capacidade de infectar outras pessoas. Mas é curioso como essa informação se espalhou como se fosse quase um dado seguro. Dado o aumento do número de casos. Agora, o que é indubitável é que ela conseguiu evadir a nossa resposta humoral, portanto, os tais anticorpos que estão em circulação, e, portanto, consegue infectar muito mais pessoas. Ou seja, se fosse na Matrix, é aquele tipo que consegue evitar os tiros. Está a ver o filme? Sim. E, dobra-se para trás e os tiros passam e não atingem. A efetividade das vacinas caiu a pique com a Omicron. A efetividade que nós tínhamos para a Delta e para a Alfa diminuiu drasticamente com a chegada da Omicron. Portanto, a resposta, os anticorpos que nós tínhamos em circulação por termos sido vacinados, não são capazes de travar a infecção pela Omicron. E é essencialmente isso que a Omicron está a fazer. Agora, o que é o futuro? No futuro, se nós aprendermos com os outros coronavírus, o que provavelmente vai acontecer é que no universo em que praticamente todas as pessoas têm algum grau de imunidade, ou por vacinação, ou foram infectados, existe vantagem seletiva para as próximas linhagens do vírus em fugir ao sistema imunitário. Portanto, vai aparecer com certeza variantes que vão fugir à proteção induzida pela Omicron. Então poderemos estar em face de um panorama parecido com o da gripe, em que todos os anos a vacina é dirigida a estirpes diferentes? Porque eu nem precisaria de ir para a gripe.
parecida com os outros coronavírus respiratórios. Ok. Os outros coronavírus respiratórios são coronavírus que nos infectam com regularidade a cada 2 a 5 anos. Que nos dão constipações. Exatamente. São Sim. responsáveis por aproximadamente 20% das constipações todos os invernos. Exato. E são vários, são 4, e nós podemos ser reinfectados por eles. E há vários estudos que mostram que a razão por que nós somos reinfectados por eles não é porque o nosso organismo se tenha esquecido deles. Nós tínhamos deixado de ter anticorpos contra Eles é que eles. dão a Eles é volta. que vão mudando gradualmente. Exato, já percebi. Eu podia explicar situações de pessoas que tinham sido infectadas na década de 90, foi estudado o sangue de pessoas que tinham sido infectadas no passado, na sua juventude. O sangue dessas pessoas, chamado sangue convalescente, era capaz de reconhecer os vírus anteriores à década de 90, mas era incapaz de reconhecer coronavírus da mesma espécie, da mesma linhagem, Estou a perceber. mais recentes, porque nunca tinha contactado com eles. Portanto, é de esperar que isto aconteça. Muito rapidamente, para depois ouvir a Susana. O que é a Maria engraçado, que é engraçado relativamente a este ponto, estive a ouvir e a ler não só os trabalhos de Jesse Bloom, como estive a ver ouvir o Dr. Fauci, que nos indica que todos estes estudos ainda questionam, ainda há aqui uma questão que eu acho extraordinária, porque os coronavírus estão realmente connosco há muito tempo e infectam-nos há muito tempo, que é, nós ainda não sabemos se antes ou depois de termos tido uma tal reinfecção, se essa reinfecção pode ser mais forte ou menos forte do que aquela que nós tivemos anteriormente. Isto também tem a ver um bocado com o tipo do novo coronavírus que aparece e com o tipo de infecção que tem. E só para ir um bocadinho àquilo que tinha dito anteriormente, eu estive a ler uns artigos sobre a infecção da Omicron em ratinhos e que dão a indicação que a infecção se dá mais a nível do trato respiratório superior, não chegando tanto aos pulmões, e daí a parte da transmissibilidade ser um bocadinho maior do que a da Delta, exatamente por causa disto, e a facilidade E causando doença menos grave porque não vai até ao pulmão. Eu poderei depois tentar explicar a razão, mas... A Susana, eu bem sei que o ponto de vista científico é difícil não é difícil, mas não será propriamente a grande área da Susana, mas o que é que espera do futuro desta pandemia? Bom, obrigada pelo convite. Obviamente, e notou-se agora também nesta pequena troca de ideias, que há aqui uma grande incerteza daquilo que vai acontecer, e aquilo que também é a nossa preocupação na DEC Proteste é como é que esta informação é transmitida a todos nós, não é? E como é que conseguimos compreender para onde é que vamos e como é que vamos e quanto tempo é que isto vai demorar, e não há respostas diretas a estas questões. Eu diria que a ciência está a atravessar um período como a justiça, em que a velocidade a que nós queremos informações e respostas não é a velocidade nem do processo científico, muitas vezes também do processo de justiça, e isto causa aqui uma tensão complicada. Sim, e é importante que se explique todas estas evoluções e que a ciência evolui, e as informações que são dadas hoje não são iguais às que foram dadas ontem. Porque as pessoas depois não compreendem porque é que há certas medidas e porque é que há determinadas informações que mudam de um dia para o outro, porque é que uma coisa faz sentido hoje e não faz sentido ontem. E essa comunicação, portanto. Exatamente. Do ponto de vista da comunicação, nós sabemos que a nossa literacia em Portugal, quer de saúde, quer de ciência, não é das melhores, é relativamente baixa, e as pessoas depois têm muita dificuldade em compreender muita da informação que é transmitida. Temos estado aqui a falar pandemia, endemia, e as pessoas sabem o que é que significam estes conceitos. Não estamos a usar muitas vezes termos técnicos e científicos de forma errada. Sim, há pouco quando falei em endemia, aqui a nossa virologista disse, bem, endemia é uma palavra que escorregadia hoje em dia. Eu posso lá ir, se me permitem. Força! Estes termos, imunidade de grupo, pandemia, epidemia, etc., existem há muito tempo. Sim, sim. E existem dicionários até de epidemiologia onde isto está tudo escrito. Eu, como sou epidemiologista clássico, agarro-me a essas definições como âncora, claro, para evitar toda a semântica que se criou à volta destas palavras. O caso da endemia. Nós dizemos que, em termos clássicos em epidemiologia, nós dizemos que uma doença é endémica numa determinada área geográfica quando pode haver casos em qualquer altura. A doença instalou-se e, portanto, em qualquer altura nós podemos ter casos. Portanto, o SARS-CoV-2 é endémico em Portugal desde março de 2020, quando ele cá chegou. Sim. Nós temos casos todos os dias em todo o país. O que é que as pessoas
querem dizer com endemia quando falam nela mais recentemente? Referem-se a uma situação de previsibilidade em que nós consigamos definir um padrão dinâmico do vírus na população e consigamos dizer o vírus vai aparecer com maior intensidade no verão ou no inverno, o número de casos esperados será aproximadamente este e depois deve descer ou deve subir. É isto que as pessoas querem dizer com endemia. Mas esta não é a definição de endemia. Pois eu sei. Portanto, verdadeiramente o que as pessoas querem dizer é qual é que será o padrão comportamental normal, esperado deste vírus nos próximos 2, 3, 4 anos. O que deve ser muito, perdoa-se uma palavra esquizofrénica, porque isto não tem nada a ver com saúde mental, mas para um epidemiologista, quando um jornalista usa epidemiologia num sentido mais diário e um epidemiologista tem que fazer a conversão para isso. Força, Susana, mais uma coisinha. Em relação à questão da endemia, que tem sido muito utilizada como sendo uma questão positiva e o caminho que nós queremos seguir, mas o facto de ser uma endemia não significa que a mortalidade ou a gravidade da doença diminua. Sim. Porque a malária é uma endemia em partes do globo e toda a gente sabe isso que não são boas notícias, no fundo, não é? Ou HIV. O HIV, exatamente. O herpes. Exatamente. Mas então, olha, vamos fazer aqui um bocadinho de viagem no passado. Para quem está habituado a ver perigos ao microscópio, e eu estou a falar para a Maria João Mourinho, virologista, como é que lhe chegaram as notícias da China, isto há quase 2 anos, ou talvez há um pouco mais de 2 anos? Foi a comunicação social, algum colega, vias científicas específicas? Não, começou-se a falar disso nas revistas de especialidade, na Nature e na Science. Um bocadinho antes de chegar aos telejornais? Sim, um bocadinho antes, que havia uma pneumonia que estava a afetar várias... Atípica, que estava a afetar várias pessoas na China e começou-se a discutir e a falar. E o que foi absolutamente fantástico em toda esta pandemia é que passados 15 dias já se sabia a sequência genética, já se sabia do que é que estávamos a falar. Eu tenho aqui, dezembro de 2019, um elevado número de casos em Wuhan, o novo vírus surgia. Dezembro. Logo em 10 de janeiro de 2020, conhecida a sequência, como estava a dizer, do material genético. 11 de março, portanto, 2 meses depois, a OMS declarou o estado de pandemia e em dezembro de 2020, um ano depois, sensivelmente, a primeira vacina. Exatamente. Isto foi um corrupio. Foi um verdadeiro corrupio, não é? Houve todas estas notícias umas acima das outras. Sabíamos que era bastante parecido com um outro vírus e começamos a falar sobre isto, o facto de ser... De só se transmitir tendo sintomas ou não tendo sintomas, se era semelhante àquilo que acontecia com o SARS-CoV-1, o que é que poderia acontecer, se poderia sair da China, se não poderia sair da China. Criou-se assim um corrupio e um murmurinho do que é que as pessoas apostavam naquela altura, e dado que era bastante parecido com o SARS-CoV-1, pensava-se que só poderia ser transmissível demonstrando sintomas, portanto as pessoas estavam um bocadinho mais relaxadas. Por isso é que a doutora Graça Freitas, lembra-se, ficou para sempre presa àquilo, ter dito, não, isso dificilmente chega a Portugal. Na volta, por causa das informações que tinha na altura, que eram essas, exatamente, não é? as informações eram estas e ainda nos demorou bastante tempo até termos a confirmação absoluta de que a doença podia ser transmitida quando as pessoas eram totalmente assintomáticas. Sim. Ou pré-assintomáticas. Foi das tais coisas que ainda demorou. E a transmissão por aerossol. Levou algum tempo a perceber-se a importância. E as máscaras, a importância das máscaras. A importância das máscaras, tudo isto. E lá está, muito graças ao conhecimento que nós tínhamos construído anteriormente, sim, que normalmente nos ajuda, e aqui neste caso não nos ajudou a conseguir prever o que é que poderia acontecer. Não percebeu logo que era uma coisa grave que vinha aí? Não foi imediato? Era diferente daquilo que nós tínhamos da SARS-CoV-1. Não quer dizer que não seja igual aos outros coronavírus que estão a circular em humanos, não é? Mas claramente era diferente daquilo que acontecia para a SARS-CoV-1 e para a MERS. Portanto, começou aqui a haver uma discussão. E quando se apercebeu que efetivamente já tinha saído da China, quando chegaram os primeiros casos à Alemanha, por exemplo... E logo a seguir a Itália também. Então aí percebeu-se que era um caso absolutamente severíssimo e que ia ser bastante dramático. Se as nossas caravelas já levavam
doenças para todo lado, imagina os aviões, não é? Mas fala-se também de uma como falámos há pouco, da velocidade a que o processo científico também se processou. Fala-se de uma colaboração científica nunca vista. Foi um processo orgânico, sem caderno de encargos, ou seja, começaram logo a trabalhar na compreensão do vírus e em colaboração, sentiu resistências de outros colegas de outros países? Como é que foi este processo? Não, eu acho que toda a gente efetivamente se dedicou a tentar perceber não há fronteiras, o que é que estávamos a lidar. E depois aquilo que entre cientistas de países diferentes não há fronteiras como existe em termos políticos, por exemplo? Percebe onde eu quero chegar? Claro que sim, e há, claramente que há, mas há países para os quais, por exemplo, nós em Portugal não temos qualquer tipo de competitividade, não é? A Alemanha tem as coisas agilizadas de uma forma e os Estados Unidos em que conseguem obter, e a China, em que conseguem obter respostas de uma forma muito mais rápida do que os outros países que têm que acabar... Quando vocês vão perguntar, já eles estão a fazer respostas a outras perguntas. É uma orgânica diferente, a nível como conseguem interagir com os hospitais e coletar as amostras e analisar as amostras. Portanto, há uma série de questões que há determinados países conseguem responder imediatamente e há outra série de questões que outros países conseguem responder imediatamente, e acho que todos os cientistas, sendo da área ou não, se dedicaram a coisas diferentes. Ok. E isso foi bastante importante, porque houve uma colaboração nunca antes vista, associada ao facto que não tínhamos que estar a publicar e a esperar que as coisas fossem revistas por pares, porque podíamos publicar no chamado BioArchive, em que fica à disposição de todos, ainda sem ser revisto por pares. Ora, isto é bom e é mau, como o Manel poderá Exatamente. dizer. Eu ia-lhe perguntar isso, o que é que o seu instinto também de epidemiologista lhe disse na altura, começou logo a fazer projeções. Ok, então, muito rapidamente. Eu começo uma cadeira de epidemiologia no segundo semestre em fevereiro e normalmente em dezembro, janeiro ando à procura de casos reais para abrir a cadeira, dando como exemplo aos alunos. Que não é? pontaria. Que eu estava a pesquisar. Pontaria. A cadeira está a começar agora em fevereiro. Este ano é fácil. É Claro. Covid. Mas nesse ano já teve também material novíssimo. Já tive exatamente, mas fiquei muito atento porque parecia-me um assunto muito interessante para trazer aos alunos em fevereiro. Percebeu logo a gravidade do que vinha aí? Ou... Eu comecei a pensar que a coisa ia ser séria depois das notícias que chegaram da região de Madrid, do norte de Itália. Porque a mortalidade era de tal ordem e o número era uma combinação de subida rápida do número de casos com letalidade. Portanto, é uma combinação mortífera, porque se a letalidade for alta, mas os casos ocorrerem muito devagar, o caso das meningites, o caso do ébola, etc., a coisa é mais controlável. Agora, as duas coisas em simultâneo... Sobrevou os hospitais de uma maneira... Absolutamente. Portanto, chegou-se a uma situação em que os clínicos tinham que fazer seleção dos doentes que iam ter assistência... Tratamento ou não. Quer dizer, portanto, nessa altura, eu penso que as pessoas mais atentas aperceberam-se da gravidade da situação. E, portanto, o assunto foi acompanhado de uma maneira muito colaborativa, diria eu, na comunidade científica, precisamente pela percepção da ameaça coletiva muito séria que esta pandemia estava a representar. Aqui em Portugal, evidentemente, como a Maria João disse, nós temos recursos mais limitados, recursos humanos. Eu devo dizer que o primeiro relatório do Imperial College que eu vi era assinado por 52 pessoas. E o segundo relatório tinha 60 pessoas. E as 52 do primeiro não se sobrepunham com as 60 do segundo. Eram mais 60. Eram mais 60. Sim. E aquilo saiu num curto espaço de tempo. E eu percebi imediatamente, já sabia, mas percebi imediatamente, há aqui uma disparidade de recursos humanos que não tem nada a ver. Quer dizer... E que dava também logo um sinal da preocupação da coisa. Exatamente. Senão não haveria tanta gente a tratar do assunto. Mas deixe-me dizer também que aqui na nossa comunidade científica também houve uma mobilização muito rápida dos colegas da academia, dos investigadores. Todas as pessoas estavam, quando chegámos a meados de março, todas as pessoas estavam com imensa disponibilidade para largar tudo e colaborar na Covid. Na academia, a que eu estou mais ligado, portanto, os meus colegas da Faculdade de Ciências e de outras faculdades da Universidade de Lisboa, Medicina, Técnica, etc., disponibilizaram-se. Eu recebi imensos e-mails, como eu estava com um contacto direto com a Direção-Geral de Saúde devido ao meu passado na Comissão Técnica de Vacinação, eu funcionei um bocadinho onde ainda está? Onde ainda estou. Eu funcionei um bocadinho como centralizador
utilizador de pessoas da academia disponíveis para ajudar. E cheguei a ter uma lista de distribuição de dezenas de colegas que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário, e as pessoas pararam o que estavam a fazer para colaborar. Portanto, houve uma grande disponibilidade, solidariedade, fraternidade em relação ao assunto. E já agora na área de saúde, a DEC Proteste, como é que foi a coisa aparecendo, seja nos comentários, nas cartas, nos e-mails, nas dúvidas dos vossos assinantes? Nós começámos logo a acompanhar a questão quando se começou a falar logo a nível da Organização Mundial de Saúde. Normalmente acompanhamos, mesmo estas doenças que surgem noutros pontos do mundo, gostamos de dar essa informação, conseguir colocá-la de uma forma simples e clara, para que as pessoas também percebam que nós vivemos num mundo global e hoje estamos aqui, amanhã, e isto foi claro durante o Covid, hoje estou aqui, amanhã estou na França, estou noutro sítio, e temos que ter esse conhecimento. Por isso, à medida que íamos tendo informação, íamos dando, quer fosse informação de fontes oficiais e também acompanhando todos os estudos que iam saindo para tentar transmitir da forma mais clara e simples porque é que determinadas medidas eram tomadas ou não. Ao nível dos comentários, os comentários... Já lá vamos, ao negacionismo, enfim. Acompanharam a evolução da própria pandemia. Sim. Eu até perguntava aos outros dois convidados como é que é isto de comunicar ciência. 2 anos depois, e depois de tudo o que foi dito, aprenderam muito provavelmente sobre comunicação de ciência. Isto é um assunto... é um assunto complicado. Eu retomo aquilo que tinha dito. O processo científico, eu diria... coaduna-se mal com a urgência mediática e com a urgência que a gente entende, as pessoas querem respostas para saber como se proteger, para lidar com a sua vida, mas o processo científico tem o seu tempo. Há muita gente que desconfia, por exemplo, professor Manuel Carmo Gomes, há muita gente que desconfia das vacinas por causa da compressão do tempo, ou seja, isto foi muito rápido, isto na volta não estudaram como devia. Falhou aqui alguma coisa na comunicação? Não, sem dúvida que houve falhas na comunicação, mas é natural que tenha havido, porque os acontecimentos precipitaram-se com tal rapidez e uma epidemia é um fenómeno tão multidisciplinar que é evidente que é necessário ter valências desde a área das moléculas e dos vírus até à sociologia para ser capaz de compreender a evolução de uma pandemia, explicá-la, fazer previsões, dizer o que é que se está a passar às pessoas. Por isso é que a epidemiologia é tão apaixonante, porque congrega aí várias atravessa, áreas, é transversal a esses aspectos todos. Eu, ao longo da epidemia, aprendi várias coisas em termos de comunicação. Uma das coisas que aprendi, houve várias, mas uma das que aprendi foi que devia reservar as minhas intervenções nos mídia, essencialmente para tirar dúvidas e para ajudar a explicar coisas um bocadinho mais técnicas, mais ligadas à minha área do que propriamente a fazer comentário. Porque a certa altura... Mas houve alguns colegas seus, ou virologistas ou médicos, que estavam a fazer política às vezes. Certa altura, exatamente, a partir de certa altura houve uma chegada de comentadores que a mim me pareceu excessiva, se bem que e até não estou a criticar ninguém em particular, mas foi um fluxo de informação tão grande, demasiado grande a meu ver, devia ter sido um bocadinho mais com conta, peso e medida. Eu percebo que há a solicitação dos mídias, as pessoas querem ser simpáticas e ser prestáveis e, portanto, aceitam. Mas houve um bocadinho de excesso. Eu tentei, a partir de certa altura... Sim, eu deixei de o ver tanto na televisão. E aparecerem, e recusei, inclusivamente, fazer apenas meros comentários. Eu dou um exemplo, por exemplo, cada vez que havia uma reunião do Infarmed, queriam que eu comentasse o que é que ia lá acontecer e depois queriam que eu comentasse a reunião do Infarmed. Quer dizer, para mim isso não tem pés nem cabeça. Eu acho que nós somos úteis a esclarecer dúvidas, ajudar a tentar ser pedagógicos, explicar estas coisas em termos simples às pessoas e acessíveis, mas com rigor, e fugir mais ao comentário, deixar o comentário mais para outro tipo de... Outra coisa que aprendi, já agora que tenho a oportunidade, é que tenho que ter muito cuidado com aquilo que digo, porque quando nós estamos descontraídos a falar com os mídia e usamos expressões mais à vontade, temos que pensar que uma dessas expressões pode ser tirada de contexto e ser colocada em letras garrafais na capa de um jornal. Especialmente nos jornais é um pouco isso. Exatamente. Portanto, eu também aprendi isso, que todas as frases têm que ser pensadas e se nos sai uma frase que nós receamos que pode ser tirada de contexto e ser posta nas páginas do jornal, nós devemos dizer, é melhor ou não a dizermos ou dizemos, olha, por favor, não esqueça o que eu disse e vamos recomeçar. O impulso científico, Maria João, esta colaboração
tem a ver também com a geografia da coisa, ou seja, isto aconteceu primeiro no hemisfério norte, mais rico, China, Europa, depois América. Se isto tivesse começado, sei lá, num país africano, acha que este impulso para resolver rapidamente isto teria sido tão rápido? Depende se tivesse chegado ao mundo ocidental ou não. Se tivesse chegado ao mundo ocidental, o impulso teria sido o mesmo. Se tivesse ficado contido, o impulso não tinha sido o mesmo. É o que vemos com os casos de ébola e outras doenças, como a malária, por exemplo, que se mantêm geograficamente localizadas durante anos e anos e até há várias ações e uma investigação bastante ativa, mas que não envolve, obviamente, este tipo de recursos, não é? Portanto, isto também tem a ver, não é necessariamente racismo, o que me está a dizer, não tem a ver com esta coisa do homem branco, rico, que se preocupa mais consigo e pouco com os outros, ou isso existe, especialmente até, vemos com a distribuição das vacinas pelo globo? Não é? Acho que tem a ver com tudo isso, com os recursos, com racismo, não sei, mas com os recursos... Egoísmo, chamemos-lhe mais egoísmo. O nosso egoísmo da vida ocidental, sim, acho que tem a ver. E mesmo com a distribuição do vírus, que é absolutamente global, não é? Não é uma epidemia, ou seja, não está localizada num determinado local, mas é uma pandemia que nos afeta a todos e que nos afeta de várias formas diferentes, não é? Em termos de comunicação científica, gostava de ouvi-la também, como ouvi o professor Carmo Gomes, acerca do que é que aprendeu das armadilhas, se fosse hoje, como é que seria... Eu aprendi apenas a aceitar coisas que fossem novas e que onde eu achasse que pudesse fazer a diferença. Por exemplo, quando houve os casos das vacinas e das vacinações e etc., com uma iniciativa que foi feita com a Ciência Viva, que foi organizada Sim. pela Marta Moita, onde participou também o Dr. Luís Graça. Decidimos juntar 100 e tal cientistas para conseguir explicar às pessoas que tivessem dúvidas em porta aberta e em determinados horários, mas em porta aberta, mesmo a explicar o porquê é que as vacinas tinham conseguido fazer tão rápidas e que isso não era uma questão de negligência, mas era uma questão de conseguir encurtar os diferentes passos, não por uma questão de tempo, mas por os conseguir sobrepor, porque era só uma questão de recursos financeiros e que todo o conhecimento tinha sido obtido anteriormente. E depois aprendi a ser extremamente repetitiva, porque exatamente para evitar esta coisa de tirarem as nossas frases de contexto. Ou seja, arranjar uma fórmula que funciona e repetir e não sair dali. E não sair dali, porque nunca sei, se estivermos em direto é uma coisa mais fácil, mas se não estivermos em direto, então acaba por naturalmente tentar ser bastante repetitivo, para que a mensagem que queiramos passar não seja tirada do contexto, como efetivamente acontece várias vezes. Diriam, eu até posso começar pela Susana, porque tem acesso à caixa de comentários da área de saúde da DEC Proteste. Não vou correr o risco de dizer que este foi o primeiro vírus politizado, tal como o vírus, o HIV, que provoca a SIDA, poderíamos dizer que foi o primeiro vírus moralizado, com comportamento moral sexual e por aí fora, mas não estaremos muito longe da verdade também de dizer, pode não ter sido o primeiro, mas este foi politizado. E então nos Estados Unidos isso percebe-se. Quem é republicano é uma grande probabilidade ou ser negacionista ou achar que isto é tudo um exagero, enquanto que os democratas a percentagem inverte-se. Em Portugal como é que foi? Especialmente nessa bolha da caixa de comentários, a politização deste vírus. Nós não temos só acesso à caixa de comentários, claro. Também temos a toda a informação que vem de fora. E a desinformação e este acreditar nas teorias da conspiração era uma coisa que nós, antes da pandemia, também já estávamos a acompanhar, da questão das fake news e da desinformação, quer das vacinas, quer dos tratamentos oncológicos, e também estávamos a tentar compreender de que forma é que, acreditando neste tipo de teorias, principalmente na área da saúde, tem um impacto brutal na decisão das próprias pessoas. Em algumas pessoas pode ser a diferença entre vida e morte. Exatamente. Por isso, quando começaram a surgir estas questões de não acreditar na informação, nós, em certa parte,
já estávamos um pouco à espera, porque já nos acontecia com outro tipo de temas. Imagino, o movimento anti-vacinas já vem de antes do Covid, há muito tempo, os terraplanistas, enfim, por aí fora. Agora, obviamente que aqui tem uma projeção diferente e tem um impacto muito maior e afetava toda a gente. Daquilo que nós percebemos e também daquilo que vem da própria informação e das nossas taxas de vacinação, eu diria que é uma pequena franja da população portuguesa que acredita nestas teorias e que será anti-vacinas. Os nossos comentários e reações às vezes aos nossos artigos que tentam explicar o que é que são as vacinas, como é que foi feito o processo para que não haja estas dúvidas, por norma há ali uma dificuldade de interpretar a informação, mesmo que esteja muito simples. Ou seja, as pessoas leem, mas não conseguem compreender efetivamente o que é que lá está. Ou seja, iliteracia. Exatamente. Nós continuamos... Conheço as palavras, mas todas juntas não me dão um significado entendível. Interpretar, saber o que é que vou fazer com esta informação e tomar decisões com ela, continua a haver aqui esta dificuldade. Depois criou-se muitos mitos e esses mitos foram evoluindo com a própria pandemia, ou seja, no início era uma gripe, as medidas não funcionavam, porque é que se usava a máscara, porque é que não se funcionava a máscara fazia mal à saúde. E ainda há gente a dizer isso. Ainda há gente a dizer isso. E depois evoluiu para as vacinas. E agora, neste momento, onde nós notamos mais é nas questões das vacinas. Há alguma desconfiança em relação à segurança. Eficácia é uma coisa que normalmente não é muito questionada, mas mais segurança e também ao nível de se é experimental. É uma vacina experimental. Nós todos somos cobaias, já ouvi dizer. Estão a fazer todos nós carneiros. Estão a experimentar connosco, não é? E o que nós tentamos fazer é realmente explicar. Não é uma vacina experimental, explicar que é uma autorização condicional de entrada no mercado. E o que é que isso quer dizer? Sim. E isso é importante. As pessoas têm que perceber para depois aceitar... Porque processo é que a coisa passa para chegar a uma farmácia, por exemplo. Exato. Neste caso, a administrar num braço, exatamente. E o professor ficou muito surpreendido com o negacionismo que de repente explodiu nestes últimos anos? Eu penso que Portugal... E quem diz negacionismo diz fake news, todo este folclore associado. Um pouco, creio que todos ficámos, eu também fiquei um pouco, mas creio que Portugal, apesar de tudo, escapou um pouco ao exagero de contestação que nós observamos em muitos países da Europa. Eu aí arriscar-me a dizer que teve um papel importante o facto de, desde muito cedo, logo em março, abril, terem sido convocadas reuniões, as célebres reuniões do Infarmed, em que estavam presentes todos os partidos políticos, todos os setores sociais, pessoas da hotelaria, pessoas da atividade de retalho, estavam todos representados e todas as pessoas puderam constatar o que é que nós sabíamos, o que é que não sabíamos, podiam fazer perguntas, muitas vezes era-lhes respondido não sabemos, estamos a aguardar, outras vezes era explicado detalhadamente, e isso fez com que pelo menos não houvesse organizações políticas, partidárias ou grandes setores sociais que tivessem uma atitude de desconfiança e de teoria de conspiração, de alimentar a teoria de conspiração, seja, isto ao fim e ao cabo é contra nós, etc. Transparência e honestidade. Transparência, houve aí muita transparência. Eu acho que isso ajudou. Porque nós nunca assistimos a que mesmo partidos extremistas viessem desde essas alturas contestar tudo e mais alguma coisa. E organizar manifestações anti-vacinas ou anti-confinamento, etc. Portanto, houve uma compreensão, lá está, que era uma ameaça coletiva, não adiantava nada estar a tomar posições contra, só para ser do contra ou para tirar dividendos políticos, e acho que esse aspecto foi em Portugal, penso que foi o único país que realizou reuniões daquelas e colhemos os frutos, penso eu. Em relação às vacinas, se me permite, já que se falou aqui várias vezes vacinas, há 3 aspectos que explicam porque é que as vacinas foram concebidas de forma tão rápida que eu, se me permite, direi muito rapidamente. Quanto mais não seja até para tirar dúvidas a quem ainda as tenha. Exato, ok. A primeira razão tem a ver com a disponibilização da informação genética do vírus que ocorreu, como disse já muito bem, logo no dia 11 de janeiro. Portanto, a partir do momento em que se sabe, com as tecnologias que existem hoje em dia, a partir do momento em que se sabe a sequência genética do vírus, é possível criar uma vacina em laboratório, e isto agora é muito importante, sem ter que manipular o vírus.
sem ter que manipular o vírus, porque as vacinas tradicionais obrigam a laboratórios de alta segurança em que se manipula o organismo diretamente, o que atrasa tudo imensamente. Portanto, esse foi o primeiro aspecto. São as vacinas tecnológico. clássicas. As clássicas trabalham com os vírus que têm que ser atenuados, ou mortos, ou partidos aos bocadinhos, etc. Obrigam a trabalhos muito mais demorados, de alta segurança. Não foi necessário neste caso. Também já havia muita tecnologia de RNA feita que ajudou... Já vinha dos anos 90 essa investigação, não é? Exatamente. As pessoas dizem, isso foi tudo num ano. Não, a investigação vem dos anos 90. Exatamente. As vacinas RNA têm já décadas de estudo. Sim. Além disso, nós sabíamos exatamente qual era a proteína do vírus que interessava, devido à experiência com o primeiro SARS, em 2002, 2003. A tal spike já se sabia que era para aquela. Essa foi a primeira razão. Segunda razão, houve financiamento ilimitado aos produtores de vacinas, que é uma coisa que nunca acontece. Normalmente, os produtores de vacinas não arriscam muito, vão andando devagarinho, passo a passo, fazendo ensaios, etc. E não avançam com grandes investimentos. Porque é caro. Porque é caríssimo. Sim. Mas neste caso foram abertos os cordões à bolsa, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e disse-lhes basicamente... Nós temos pressa. Arranjem qualquer coisa. Arranjem, ensaiem o que quiserem, que nós garantimos a fundo perdido. Há quem diga que foi a única coisa boa que Trump decidiu no seu tempo. Ou Trump ou alguém. Aí foi um aspecto positivo. Essa é a segunda ordem de razão e faz imensa diferença os fabricantes saberem que não há limitações financeiras. Claro. Terceira e última grande razão. Os reguladores, FDA nos Estados Unidos, a EMA na Europa, alteraram completamente as regras para aprovar estas vacinas. Normalmente, uma vacina só é aprovada depois de passar os ensaios todos e então o produtor submeter ao regulador. E o regulador começa do zero a partir do momento em que recebe a proposta de vacina, de novo medicamento, de novo produto. Sim. Neste caso, os reguladores comprometeram-se a acompanhar todo o processo desde o início, muito antes sequer de se chegar aos últimos ensaios da vacina. E isso também acelera tremendamente todo o processo. Porque há aspectos com as vacinas que não têm só a ver com eficácia e com segurança. Tem a ver com a qualidade, garantia de qualidade das linhas de produção. E isso leva muito tempo a fiscalizar. E, portanto, a partir do momento em que os reguladores... fiscalizar a matéria-prima, a disponibilidade de matéria-prima e a qualidade da matéria-prima. Sim. As cadeias de produção são aspectos que as pessoas normalmente não falam, mas que são vistos pelos reguladores a posteriori. E, neste caso, foram vistos logo desde o início. Fez aquilo que se chamavam rolling reviews. Portanto, os reguladores, desde a primeira hora, estavam a acompanhar todo o processo. E, portanto, logo que... Escusavam de o replicar a seguir. Exatamente. Estavam a acompanhá-lo. Portanto, isto são as três grandes ordens de razão pela qual... Porquê é que isso não é tão falado nos meios de comunicação? Já agora, Susana? Não, queria só complementar, porque também a questão dos ensaios clínicos terem sido feitos, em vez de ter sido feito cada ensaio clínico, normalmente são feitos três fases, terem sido sequenciais, foram feitos ao mesmo tempo, o que também agilizou e diminuiu o tempo. Sim, em vez de ser sequencial, foi concomitante. Mas isto tem a ver com o dinheiro que o Manel estava a falar há bocado. Que é uma grande explicação. Que é uma grande explicação. Eu tinha que é a fase 1, 2 e 3. E Exatamente. É muito curioso que diga isso, porque isso baralha um bocadinho a ideia, que o guião mental, a narração, como hoje se diz, ou a narrativa que eu tinha aqui, que é, há uma grande divisão em relação à reação direita-esquerda, grosso modo. Mas o que me está a dizer é que, por exemplo, nos Estados Unidos abriram-se os cordões à bolsa, portanto, mesmo uma área que está muito mais ligada ao negacionismo, curiosamente e cinicamente... Sem dúvida, mas atenção, não esquecer o contexto em que isso surgiu. Quando a administração americana, na altura, o Donald Trump, se apercebeu que a epidemia estava a representar um perigo para as suas ambições políticas e para a continuação no cargo de presidente e reeleição... Aí mexeu-se. Mas depois é que lhe deu jeito como arma política. Exatamente. Estava à espera de uma... E agora falo para a Maria João. Estava à espera desta politização. Eu sei que é virologista e não estou a dizer que está aliada da política, mas o seu foco é muito mais... É para o micro. Mas estava à espera desta politização tão acentuada e do aparecimento deste negacionismo tão vincado em algumas pessoas?
Já lidou com negacionistas? Já algumas vezes, e tento sempre responder dentro daquilo que eu sei, porque acho que é mais importante dar informação do que... Fica com a sensação que aquilo às vezes parece uma doença mental. Eu até me custa dizer isto, pode ser muito mal interpretado. Mas a convicção com que certas pessoas dizem coisas de que não sabem nada é muito curiosa, para não dizer outra coisa. Acho que é importante explicar. Acho que é efetivamente muito importante explicar. Conseguiu alguma vez convencer algum? Não. Pronto, that's my point. Não. Mas a própria história da vacinação e do negacionismo está a par e passo desde o princípio, desde a variolação em 1700 e qualquer coisa, que há efetivamente negacionismo associado às vacinas. Por acaso havia um artigo bastante interessante que esteve publicado no The Atlantic, e por acaso é interessante perceber o porquê e o que é que leva a este tipo de negacionismo, mas os dados são tão evidentes, a matemática que está por trás é tão evidente, não é? Em termos de curvas, de doença severa, de hospitalizações, de morte, antes e depois da administração de vacinas para várias doenças, que acaba por ser inequívoco o contributo positivo que as vacinas têm, e aqui por isso é que eu acho que vale mesmo a pena explicar e tentar mostrar os gráficos, e não interessa não conseguir explicar, o que interessa é efetivamente demonstrar e mudar comportamentos, provavelmente, não é? Depois, nós até falamos de barriga cheia, porque o nosso país, felizmente, é uma coisa, como é que se diz, marginal, o número de pessoas que não se vacinaram. Sim. Mas é curioso que eu diria que esse negacionismo muitas vezes confunde-se com uma dicotomia que é a liberdade individual e a minha responsabilidade, por outro lado, com o grupo. Acha que isso tem a ver com esta noção de liberdade, que é uma coisa quase egoísta em certas pessoas, só pensam na sua liberdade e não pensam no perigo que podem representar para a liberdade de outros? Acho que está muito associado a um medo inerente, quase inexplicável, e que efetivamente há que perceber o que é que as vacinas fazem para todos, não é? A forma como funcionam como tampão para que as doenças sejam impedidas de serem disseminadas e o papel positivo que têm. E depois acho que também tem a ver muito com a memória curta que as pessoas têm. Já ninguém se lembra da última pandemia a sério. Ninguém se lembra de crianças e de pessoas por causa do pólio. O que é que o pólio fazia? Isto aqui era na altura da minha mãe. Aquelas imagens terríveis dos anos 50. As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Já ouvi dizer isso. João estava a dizer. Sim. Porque se olharem às estatísticas de doenças infecciosas em Portugal em meados na primeira metade do século XX, é uma coisa impressionante, de mortalidade por tosse convulsa, por tuberculose, por tudo e mais alguma coisa. É uma das conquistas do 25 de Abril. É uma das conquistas. É o nosso plano de vacinação e logo a mortalidade infantil. Mas estava para terminar. E é absolutamente gritante todas estas coisas, que são números que os nossos pais se lembram. Quer dizer, falo eu dos meus pais, nos meus 40 e tais, mas os meus pais lembram-se bem do que era haver crianças a morrerem de pólio e com marcas para o resto da vida. A varíola deixava as pessoas marcadíssimas. A varíola matava mesmo, não é? Numa enorme percentagem. E acaba por ser também uma memória muito curta. E o que é que aconteceu para que as pessoas tenham esta memória curta e não conseguirem explicar? Não, olha, eu quando era pequenino via muitas crianças que não conseguiam sobreviver e havia uma imensa mortalidade infantil, ou as pessoas morriam com 60, 70 anos. Também se tem que olhar para as curvas e para a própria longevidade. E acho que é interessante, e se calhar aqui a ciência acaba por ser importante e ter um papel importante em comunicar quais são os avanços, ou pelo menos em termos de estatísticas as coisas serem explicadas de maneira diferente. E eu não sei o que é que aqui se perdeu, ou como é que se perdeu esta capacidade de explicar e de se ver. Talvez porque as coisas sejam complicadas e às vezes não é fácil coisas complicadas serem postas de maneira simplista, não sei. Mas eu acho que provavelmente alguma coisa se aprendeu. Mas eu partilho esta dificuldade em explicar, porque deixem-me dar um exemplo que são os cintos de segurança. Nós somos obrigados a colocar o cinto de segurança. E não há uma contestação
contestação, nunca houve, que eu me recordo, pelo menos em Portugal, uma contestação à utilização dos cintos de segurança. Foi quase e o cinto de segurança sim. serve essencialmente para nos proteger a nós. Está comprovado nos testes, etc. Nem sequer é para proteger outros. Exatamente. E esses testes, que são feitos em laboratório, também não são de fácil acesso. Quer dizer, eu tenho mais informação sobre os ensaios das vacinas do que sobre os testes dos cintos de segurança. Mas eu diria que o problema é que é visível, é uma coisa que está clara, é quase, como é que se diz, intuitivo. Eu ponho aqui uma coisa que me prende, realmente não sou cuspido. A vacina é uma coisa interior e muita gente, que eu vejo, acha que aquilo tem alguma composição que nos faz mal, ou há aqui uns génios do mal que nos querem meter o 5G, ou nanopartículas. Pode ser isso, o chip que vai na vacina. Pois é, exatamente. Eu deixei de ter contrato, não tenho problemas agora nenhum com a Vodafone, porque eu próprio emito 5G para lá para casa. Uma vantagem. A Susana estava mortinha por intervir. Sim, queria só complementar a questão das vacinas e deste movimento anti-vacinas também derivou muito quando são criados os mitos. É mais difícil desmontá-los do que formar mitos. E a questão das vacinas e do autismo e de um estudo que foi publicado e que depois foi despublicado e foi desmentido, criou muita desconfiança que hoje em dia continua-se ainda a existir pessoas que acreditam, apesar de já ter sido mais que desmentido e várias vezes. Ainda para mais há celebridades do cinema e não só americanas que têm sites dedicados a isso e dizem que as vacinas, especialmente a do sarampo, provoca autismo e continuam a passar essa informação. E é por isso mesmo, é muito difícil desmontar preconceitos e estes mitos já criados. É mais fácil criá-los do que desmontá-los. Mas há aqui alguma coisa que... Porquê é que alguém acredita mais depressa numa estrela de cinema do que num cientista? Este processo é muito curioso, porque o que é que me leva a acreditar numa pessoa que eu sei que não tem formação específica, mas porque é uma celebridade e afirma solenemente lá no seu site que isto faz mal, porque é que eu vou acreditar nela e não acredito? Isto continua a ser um mistério para mim. Eventualmente porque pensam que a pessoa é independente a pensar, não tem uma dependência económica relativamente ao rica, governo, não precisa, etc. É rica, exatamente. Não precisa enquanto que não pode ser comparada pela Big Pharma, não é? Está financiado. Exatamente. Poderá ser isso, não sei, pode ser Sim. isso, mas sinceramente também não sei. Eu recordo-me, por exemplo, na Comissão de Vacinação, e há casos muito extremos. Na Comissão de Vacinação nós temos lá um médico do Hospital São João que outro dia nos contou que uma senhora não vacinada, negacionista, ostensivamente, esteve em coma com Covid. E à saída, quando recuperou da coma, passou bastante mal, podia ter morrido, tinha órgãos de comunicação à espera para entrevistá-la, porque ela era conhecida pelo negacionismo. Pensam que ela se arrependeu de não ter sido vacinada? Não. Nada. Portanto, e na volta até julga foram os médicos que a puseram em coma só para provar que existe Covid. Não me admirava nada, já estou por tudo. Já agora, mas na área de saúde, a DEC Proteste, do que vocês veem de queixas, de pedidos, que reivindicações é que acham que o Estado ou as autoridades de saúde deviam estar a preocupar-se, a fornecer, a mostrar e que não estão? Bom, ao nível da comunicação, efetivamente tem que ser melhorado. Porque... E esse melhorado é que é simplificado? Simplificar. Clarificado, sim. Simplificar e explicar. Okay. Nós temos aqui sempre discutido essa questão, que é explicar o porquê. As pessoas querem saber porquê. Não é só dizer que vamos fechar os restaurantes aos sábados e aos domingos e não fechamos à semana. E as pessoas, mas porquê não à semana? Estou a perceber. Há boas razões, só que se não forem explicadas... Têm que ser explicadas para as pessoas compreenderem. Obviamente que é super importante que a comunicação seja coordenada. Quando se comunicam medidas, essas medidas têm que ser comunicadas junto com a própria norma, para que não haja especulação enquanto a norma não é publicada, porque depois criam-se falsas expectativas e saem informações por vezes erradas. São horas de televisão. Enquanto a coisa não é regulamentada, são horas de televisão a fazer especulação. Eu sei. E isso cria falsas expectativas e depois... Mas é dramático, depois leva as pessoas a não acreditarem. É difícil depois gerir toda essa informação. E por outro lado... As normas que são publicadas, obviamente, são extremamente importantes, são para profissionais de saúde, por norma, tirando a redundância, mas seria importante que saíssem informações para a população em geral e para os próprios meios de comunicação social. Sim. Porque, por vezes, mesmo os próprios meios de comunicação social não têm capacidade para interpretar a informação que vem, que por vezes é erradamente comunicada. Por isso, seria importante que saísse sempre informação mais clara, Sim. mais simples. Existem 2 níveis de comunicação, por assim dizer. Uma comunicação técnica e uma comunicação para a população. Porque mesmo nós, por vezes, temos também esta dificuldade em
digerir, por assim dizer, a informação que vem e colocar de uma maneira que as pessoas compreendam. Porque esse papel dos jornalistas, que também são jornalistas da proteste, para além de especialistas, é jornalismo que se faz. Exatamente. É ser mediador. Mas eles processo, têm-nos a nós, não é? Os técnicos, claro, e que somos profissionais de saúde, e conseguimos lhes explicar de uma maneira mais simples, sem nunca perder a informação técnica, claro, porque é essencial que seja dada corretamente, mas que seja de fácil compreensão. Diriam que estamos mais bem preparados para a próxima? Isto vai para a virologista e para o epidemiologista. Maria João, o que aprendemos... Eu bem sei que 2 anos em ciência é muito pouco tempo. Hoje, se lá esteja enganado, mas o vírus ainda pode trazer aí umas surpresas, boas ou más, não interessa. Mas já é possível prever se vier aí uma coisa qualquer no futuro, um outro vírus, uma outra pandemia? Estamos mais bem preparados? Aprendemos muito com isto? Nós estamos-nos a preparar para qualquer eventualidade de pandemias desde 1918. Estamos constantemente a preparar-nos. Sim. A verdade é que já tivemos várias pandemias desde então. A de 1957, sim, a de 1968, foram pandemias gerais, não é? E além de que depois tivemos HIV, tivemos vários surtos e várias questões, várias doenças infecciosas que nos têm afetado imenso. E depois, em 2009, houve também uma outra pandemia de gripe. E há sempre esta questão da preparação. Eu acho que nos últimos anos, desde 2009, 2008, temos-nos vindo a não preparar para a próxima pandemia por causa do desinvestimento e da crise que tem existido. Houve uma série de programas associados à Organização Mundial de Saúde que foram ou descontinuadas ou que houve menos investimento. Uhum. E eles são de uma importância extrema para conseguirem monitorizar o que é que se está a passar e, ao mesmo tempo, para conseguirem agilizar uma série de informação e agilizar uma série de medidas. E neste sentido eu espero que tenhamos aprendido uma lição e espero que os próprios cientistas de cada um dos países compreendam a necessidade vital que é haver efetivamente monitorização eficiente e pessoas eficientes a tentarem, e quando eu digo eficientes digo capazes, não é bem eficiência, não é bem a palavra, que estejam à frente destes programas e que consigam interagir internacionalmente para que as coisas estejam agilizadas de uma forma ou de outra. E depois eu lembro do trabalho que existe excelente, que é feito, que a maior parte das pessoas não sabe, que é feito, por exemplo, para a monitorização da gripe. Nós achamos que a gripe é um problema passageiro e não sei o quê, não sei o que mais, que acontece anualmente, mas é um problema que mata até 600 mil pessoas por ano. Há anos em que a gripe é boa, em que a gripe é má. Sim. E é um vírus que nós conhecemos efetivamente muito bem. Conhecemos o vírus muito bem, temos antivirais, temos vacinas que funcionam, das quais temos que fazer uma monitorização para ver a eficácia relativamente às estirpes que estão em circulação e aos anticorpos que as pessoas têm relativamente às vacinas, se são capazes ou não de prevenir a doença. E é isso que vamos ter que fazer em relação a este novo vírus e às variantes. Lá está. Há estas versões que são ligeiramente diferentes. Há a versão do Manel que é achar que, e perfeitamente válida, que achar que este vírus é um coronavírus e, portanto, tendencialmente vai se transformar numa constipação. E depois há uma visão que é este vírus não é um simples coronavírus capaz de provocar uma constipação. É mais sofisticado. E é um bocadinho mais sofisticado e durante nos próximos tempos tem que ser monitorizado. Eu acabo por achar que os próprios coronavírus devem ser monitorizados, porque nós chegamos e são monitorizados em muitos países por técnicos e é uma informação técnica. Mas acaba por ser bastante importante nós percebermos a circulação deles e, sobretudo, não pararmos o investimento na investigação quando o problema está resolvido. Então, portanto, seria absolutamente prematuro decretar o fim da pandemia, por exemplo, na Europa, como já se fala, na sua opinião?
Uma coisa é o fim da pandemia, outra coisa é o fim da investigação e o fim da monitorização. Isso é que não pode parar. É completamente independente uma coisa da outra. E a monitorização e a investigação é que não pode parar. Porque se depois de SARS-1 não tivesse parado, nós estaríamos ainda melhores equipados para funcionar com este vírus. Já estou a perceber. E nós não sabemos qual é o próximo vírus que vai causar o próximo problema. Professor Carmo Gomes, a sua opinião sobre esta área? Estamos mais bem preparados? Concorda com isto, que na volta é prematuro acabar com a pandemia? Que a Maria João levantou. Esta será a vossa última intervenção. Portanto, olha, eu... durante muitos anos assisti a palestras sobre doenças infecciosas. Eu pensei que me ia dizer sobre sardinhas, porque andou a circular. Andou a circular que era doutorado em migração de sardinhas, mas era uma fake news. Não havia mal nenhum. Lamento, não, absolutamente. E invejo uma pessoa que seja capaz de fazer um doutoramento em migração de sardinhas. Mas eu assisti durante muito tempo a palestras HIV, ébola, dengue, etc., em que muitas vezes havia um último slide em que as pessoas perguntavam exatamente se estamos nós preparados para a próxima pandemia. Porque a questão das pandemias é como aos sismos. Não é uma questão de se, é quando. Sim. Nós não sabemos quando é que ela vem, mas virá. É como os sismos. É das poucas certezas, é como a Exatamente. Morte. E aquilo que este coronavírus nos mostrou é que nós não estávamos preparados. Portanto, eu não vou perder muito tempo a falar do que é que à escala planetária. Sim. Vamos para Portugal. Em Portugal houve várias fragilidades que existiam, sempre soubemos, consciente ou inconscientemente, mas que a pandemia pôs a descoberto. Primeira fragilidade grande e que eu colocaria como uma prioridade para nos prepararmos melhor para o futuro. A automatização da recolha de informação na área da saúde e resolução de uma série de problemas que não são claros para as pessoas que estão de fora, que têm a ver com a confidencialidade, com a reserva dos dados, da proteção de dados, com a possibilidade de cruzar bases de dados, que neste momento são um problema, requerem uma série de autorizações. Nada destes problemas estavam resolvidos quando chegou a pandemia. Agora estamos melhor. Mas, para vos dar uma ideia, nós temos os registros sobre vacinas numa base de dados. Temos os registros sobre óbitos noutra base de dados. Temos os registros hospitalares noutra base de dados. Se eu quiser uma pergunta tão simples como as pessoas que neste momento estão a ir para os hospitais ou estão a morrer estavam vacinadas, eu tenho que cruzar bases de dados. Não se pode cruzar bases de dados desta natureza sem autorizações. Claro. E existem regulamentos de proteção de dados. Isto é um exemplo apenas. Portanto, há inúmeros exemplos nesta área. Portanto, uma das grandes áreas de preparação será resolver este problema, automatizar e criar uma cultura de recolha sistemática de dados e de monitorização na área da saúde. Os médicos debatem-se com imensos problemas de falta de recursos humanos e, ao contrário de outros países, não têm uma pessoa lá que esteja encarregue de ir atrás do médico e registar tudo o que é que se está a passar. Claro. Têm que ser eles próprios que, enfim, com imensas horas de trabalho por dia, que ao fim do dia vão preencher os formulários e tentar dar resposta aos questionários. Tratada a papelada. É papelada. Isto não é, embora hoje em dia seja em computador, mas há muitas coisinhas para clicar. E há muitos países onde existem pessoas especializadas nisto, que são elas que fazem esse trabalho. E não os médicos. E não os médicos. Claro. Portanto, todo este tipo de problemas permitiria que nós conseguíssemos acompanhar em tempo real, melhor do que conseguimos fazer, o que é que se está a passar. E eu vou dizer qual é que tem sido, enfim, aquilo pelo menos na minha opinião e não só, foi a principal carência que nós sentimos ao longo desta pandemia. Saber o que é que se está a passar em tempo real nas entradas hospitalares. Estou a perceber. Quem é que ontem entrou nos hospitais? Qual era o estado vacinal? Atualmente sabemos com quanta... Sabemos com aproximadamente 1 mês e meio de atraso quem é que entrou. Que é impraticável para tomar decisões boas. Exatamente. Okay. Isto é, nós sabemos quem é que está lá. Nós sabemos, e todos os dias a Direção-Geral de Saúde informa quantos doentes estão em enfermaria, quantos doentes estão nos cuidados intensivos. Mas há uns que entraram ontem e há outros que estão lá há 1 mês. E, portanto, para nós percebermos a dinâmica... Porquê é que acha que é assim, já agora? Só muito rapidamente. Não é fácil, porque se nós formos por cada centro hospitalar perguntar às administrações quem é que entrou nos vossos hospitais e com que características na semana passada, eles sabem. Eles sabem responder. Agora, não existe uma centralização desta informação em tempo real
que nem é uma decisão política, é apenas não existe. É uma decisão de organização, de aceitação por parte das pessoas responsáveis que estão espalhadas por todo o lado de que isto é necessário, da organização e de uma plataforma informática comum que permita a introdução desta informação e tê-la em tempo real. E isto é extremamente importante. Por exemplo, no momento em que o Governo decide fazer um confinamento, nós gostaríamos de saber, nas 2 semanas a seguir, qual foi o impacto que o confinamento teve em termos de entradas hospitalares. Exatamente. Por exemplo, ou se nós iniciarmos a vacinação num determinado grupo social, nós gostaríamos de saber qual é o impacto imediato em doença. E isso é quem entrou nos hospitais. Portanto, nós temos esta informação sempre com muito atraso, não é uma solução fácil, mas quando me perguntam como é que nós nos vamos preparar para a próxima, esta era uma das coisas que eu ponho. É logo a primeira coisa. E depois há outras. Diga mais uma que temos de terminar. Recursos humanos. Sim. Nós temos imensa falta de recursos humanos no nosso laboratório de investigação do Estado, no Ricardo Jorge, nas academias, pessoas mais dedicadas a este assunto, na Direção-Geral de Saúde. Precisamos de pessoas que tenham formação em áreas quantitativas e simultaneamente na área da saúde, façam o cruzamento, porque as pandemias são essencialmente problemas de números, pelo menos no início. Sim. São os números, por isso é que os estatísticos e os matemáticos apareceram com tanta relevância com os seus nesta pandemia. modelos. Mas depois também é importante, as pessoas têm informação, têm as valências na área da saúde e que não são completamente iliteratas em termos de números. Ora, este tipo de multidisciplinaridade treina-se. Estas pessoas têm que ser treinadas, têm que entrar numa rotina e têm que ser recrutadas e bem pagas. Por falar em multidisciplinaridade, esta é outra palavra difícil, eu sei que essa é uma das reivindicações da DEC Proteste, até por causa dos casos. Eu no outro dia ouvi dizer que era cerca de 1/4 a 1/3 das pessoas que têm Covid desenvolvem a chamada long Covid ou Covid com sintomas de longa duração e alguns bastante incapacitantes. A resposta está a ser fraca a essas pessoas. Eu vou confidenciar uma coisa que um casal de médicos me disse. É aflitivo ver pessoas com sintomas que perduram virem ter connosco, doutor ou doutora, quando é que isto vai passar? E a gente não sabe, diziam eles. É complicado. Sim, nós temos que, pensando que cerca de 10 a 30% das pessoas que tiveram Covid podem vir a desenvolver o chamado Covid longo e que ainda falta tanta informação, efetivamente seria importante termos uma resposta para estas pessoas. Eu, por acaso, tinha visto um estudo que fazia um cálculo, ou seja, se, tendo em conta os números em Portugal em julho de 2021, se 10 a 30% destes doentes desenvolvessem estes sintomas persistentes, estaríamos a falar de cerca de 96 mil doentes. E estes 96 mil doentes são normalmente pessoas que estão no ativo e que estes sintomas acabam por ter um impacto não só ao nível profissional, mas da qualidade de vida. Por isso é importante que nós olhemos para que isto acaba por ser um prolongamento da doença e perceber o que é que tem de ser feito. Tem que ser dada uma resposta, talvez multidisciplinar, provavelmente, mesmo que o porta de entrada seja os cuidados de saúde primários, centros de saúde, o médico de família. Mas depois serem encaminhados para... Exatamente, fazer uma avaliação e perceber qual é que é o caminho que deve ser seguido, porque cada caso é um caso e sabemos que já foram identificados cerca de 200 sintomas diferentes. Exatamente, envolve desde áreas neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, há várias, não é? Sim, por isso é mesmo necessário nós olharmos seriamente para esta questão, porque é muita gente. Tem um impacto muito grande, não só ao nível da saúde, mas a nível económico, obviamente. Claro. Só para em questão a estarmos preparados para a próxima pandemia. Salve seja. Só apenas falar na questão de algumas alterações que foram feitas mesmo ao nível da União Europeia e da necessidade de trabalharmos em conjunto e da União ter uma resposta em conjunto. Foram criadas algumas comissões também por causa da questão das vacinas e do acesso às vacinas. Houve um atropelamento no início da pandemia, mesmo em relação aos países da União Europeia, para acesso a material de proteção, etc. E foi criada então essa comissão e é importante continuarmos a trabalhar neste sentido em conjunto, e além disso também está a ser falado ao nível da Organização Mundial de Saúde de um tratado internacional para futuras pandemias, para que a resposta seja ainda mais integrada e mais colaborativa. Exatamente, que seja dada toda a informação e que seja... Porque ainda hoje a China, por exemplo, tem algumas dificuldades em deixar entrar especialistas para tentarem perceber a origem daquilo. Há ali o que é uma chatice, porque aumenta o campo fértil para as teorias conspirativas e por aí fora. Por isso estes passos parecem pequenos e parecem coisas no papel, mas podem ser importantes para o futuro. Posso dar só uma boa notícia em relação muito rapidamente, ao Covid? Há já estudos
que comparam doentes vacinados com não vacinados relativamente ao long Covid. E a vacinação protege significativamente contra o risco de long Covid. Ouviu agora, senhor ouvinte e senhor ouvinte? Agora, nós em Portugal, infelizmente, tivemos cerca de 420 mil infectados que nós saibamos antes do programa de vacinação começar. Portanto, houve muita gente que cai, pode ter... Exatamente. Eu sei que ali do outro lado do vidro vão-me matar, porque já devia estar a terminar, mas eu não resisto a pedir à Susana deixar aqui um bocadinho da sua experiência, o que mais eu deixei isto para o fim, porque é assim uma espécie de bolhazinha. Em 2020, no final de 2020, bem no olho vinha aí aquele janeiro e fevereiro de má memória, esteve na Saúde 24 a atender telefonemas. Assim, muito rapidamente, o que é que mais a impressionou? Quando se lembra dessa experiência, o que é que lhe vem à memória? Bom, eu como profissional de saúde não podia deixar de responder quando solicitaram... A da área farmacêutica, se não julgo saber, não é? E quando começaram a solicitar profissionais de saúde e começavam os números estavam a aumentar, eu decidi que queria ajudar. Não podia deixar, já estava a fazer o meu trabalho, mas no tempo que me sobrava, queria ajudar. E eles estavam a precisar desesperadamente de pessoas. Foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Havia muito medo, havia muitas dúvidas, havia muitas questões por responder e que nós também não podíamos responder. Algum desespero. E as pessoas não sabiam o que é que havia de fazer. Comparando com hoje, o dia de hoje, estamos bem melhor? Em termos de paz mental em relação à doença, as pessoas têm uma expectativa mais positiva em relação ao futuro? Há mais informação e é mais clara. Acho que sim. Mas na altura também foi... Eu tive praticamente até abril e apanhei aquele pico em março. E as pessoas vinham para casa e não sabiam muito bem o que fazer, depois ficavam confinadas. Porque é que o vizinho do lado ficava confinado e eu não ficava confinado? Porque é que determinada pessoa fazia teste e outra não fazia? E esta informação toda era muito difícil de gerir. Pois, imagino. Voltaria? Sim, se fosse... Claro que sim. Faz parte do género, não é? Eu quero agradecer aos três a disponibilidade e a generosidade de terem vindo até aqui. Muito obrigado. E já agora também obrigado a quem nos ouviu aí desse lado. E já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E podem ouvi-lo também em deco.proteste.pt. Portanto, várias plataformas. Este episódio teve coordenação editorial de outra Maria João Amorim, não a nossa virologista convidada. Estou a falar da jornalista da DECO Proteste, Maria João Amorim. Produção de Sandra Borges e foi gravado aqui e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve, como sempre, com mais ideias para consumir.